Os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Esses dias, nossa vida tem sido um pouco atípica, né? Final de semana passado, eu realizei um sonho humano. Eu comprei um motorhome, que é uma casa sobre rodas. E eu fui no Rio Grande do Sul ver esse motorhome. E foi uma negociação que nós fizemos. Eu dei o meu veículo no motorhome, coloquei numa cegonha aqui em Petrolina e mandei para Porto Alegre. E peguei o voo e fui para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre eu ia olhar o carro, o vendedor ia ver o carro também, a caminhonete, né? E íamos fazer o negócio. Eu ia botar o motorhome numa prancha lá em Petrolina e ia mandar lá em Porto Alegre, ia mandar deixar aqui em Petrolina. Acontece que a empresa que eu contratei para levar a caminhonete até Porto Alegre, deixou a caminhonete em São Paulo. Então eu tive que, juntamente com o proprietário do motorhome e o filho dele, vir para São Paulo, dirigindo o motorhome. É bom que a gente já veio testando. Chegou em São Paulo, ele olhou o carro, nós fizemos a transferência pelo aplicativo Carteira Digital, a transferência dos veículos, e ele voltou para Porto Alegre, e eu vim para Petrolina, dirigindo o motorhome, sozinho, nessa estrada de meu Deus, juntamente com Deus, e não consegui chegar a tempo aqui, dado 2.000 e tantos quilômetros, né? E eu querendo evitar as serras que tem em Belo Horizonte, Montes Claros, passando por Salinas, que vai sair ali em Vitória da Conquista, ali naquela região, Jequié. Eu peguei e vim por fora, por Brasília, né? E peguei por Brasília tal, para me livrar de serra, porque é um ônibus, é um micro-ônibus, e você ainda se adaptando ao veículo, né? E, enfim. O interessante dessa viagem é que o proprietário do motorhome é 32º ou 33º grau da maçonaria. E o templo da maçonaria é dentro da casa dele. Ele é um senhor abastado. E o templo da maçonaria é dentro da casa dele. E ali nas conversas, fui falando, né? Ele viu meu perfil nas redes sociais, eu vi o perfil dele. E eu fui falando do Evangelho, falando da minha visão sobre Cristo. Aí ele tem uma filha que é também da maçonaria, porque a maçonaria dele é a maçonaria mista. A filha dele é 28, grão 28, 29, enfim. E ele me levou lá no templo da maçonaria para mostrar, né? E eu olhei tudo e percebi, né? Como Jesus Cristo, a consciência, o conhecimento da pessoa de Jesus faz toda a diferença. E você observa que o camarada chegou no 33º grau, e ele disse assim para mim, eu estava mostrando os áudios para o Erli dele, dizendo que, nasceu uma grande amizade, eu gostei muito do Senhor, não sei o quê, né, você é um iluminado, que é aqueles linguajar, né, particular deles, né? E aí eu peguei e percebi uma coisa, ele chegou no 32º ou 33º grau, não lembro ao certo, qual é o último grau da maçonaria, mas ele continua buscando alguma coisa para preencher o seu vazio. E ele tocou nesse assunto, ele disse, Alexandre, você já se encontrou? Você já preencheu o seu vazio? Eu disse, já, desde quando eu conheci Cristo, ele preencheu o meu vazio. Cristo é suficiente. E ele pegou e disse, eu ainda estou buscando, né? Porque quando a gente chega no 33º grau, aí a gente aprende que a gente ainda tem muitos degraus para subir, para encontrar alguma coisa, né? Mas não adianta, sem Cristo você não vai encontrar nada, você vai subir e não vai chegar a lugar algum. E aí ele se expressou com bastante tristeza, de que a filha mais nova se diz ateia, não crê em nada, é bióloga e formada em informática também, enfim, e eu peguei e dei alguns conteúdos, né, para ele passar para a filha. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A importância de se encontrar com Jesus.
a importância de saber quem Cristo é, a importância de depender e confiar totalmente em Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. No Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 46 ao versículo 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Irmãos, esse é um texto muito conhecido de todos nós que temos o costume de ler os evangelhos. É a cura de um cego que recebeu um apelido ou uma identificação, Bartimeu, né? A palavra grega para filho é a palavra bar. Timeu era o nome provavelmente do pai desse homem cego, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Então, a gente não tem o nome dele aqui. Ele era apenas conhecido como filho de Timeu. Provavelmente seu pai era alguém muito conhecido na cidade de Jericó. Cidade de Jericó, todos nós sabemos, quando Israel começa a adentrar a terra prometida, ele passa além do Jordão, a primeira cidade que eles tomam é a cidade de Jericó. Quando eles tocam a trombeta sobre o comando de Josué, as muralhas de Jericó caem, né? E então Israel adentra a cidade de Jericó e extermina os moradores daquela cidade, deixando apenas os despojos e também aquela moça que havia recebido os espias de Israel e protegido-os em sua casa. Qual é o nome dela? Raabe, quem havia colocado na sua janela uma corda trançada na cor vermelha, na cor de escarlate, porque quando o exército de Israel adentrasse em Jericó e visse aquela corda na cor escarlate, seria a única casa a ser poupada. E então Israel destrói. E Jericó é também a cidade onde Jesus operou outros tipos de milagres, entre eles a transformação de Zaqueu. Zaqueu era um habitante da cidade de Jericó, e foi dentro da cidade de Jericó, Jesus passando por essa cidade, que Zaqueu, sabendo, e o evangelista Lucas, ele narra de forma diferente o milagre do cego Bartimeu. Na ideia de Marcos, Jesus, ele saía de Jericó, ou seja, o cego estava na saída de Jericó. Ele havia antes estado com Zaqueu, mas na narrativa de Lucas, Lucas narra que foi antes de Jesus estar com Zaqueu, antes de Jesus adentrar a cidade de Jericó, e aquele famoso episódio de Zaqueu subindo numa árvore para ver como era Jesus e qual era o jeito de Jesus, e Jesus pede para que ele desça da árvore e ele vai cear na casa de Zaqueu e promove uma salvação, a salvação do próprio
Zaqueu. Então, Jericó é essa cidade, uma cidade próxima a Jerusalém, que distava aproximadamente 70, 80 quilômetros da cidade de Jerusalém, e fazia parte desse conjunto de cidades da região da Judéia, por onde Jesus exerceu o seu ministério. E então nós estamos diante dessa passagem, a passagem desse cego. Uma das coisas que chama muito a minha atenção são deficiências físicas. Chama a minha atenção no sentido de eu extrair das deficiências várias lições para mim. A lição do mal que o pecado impôs ao homem, né? E pessoas nascem com problemas físicos de diversas ordens, cego, mudo, surdo, faltando um órgão no corpo, faltando um membro do corpo, enfim. Toda vez que eu vejo alguém com deficiência, eu lembro da condição que o pecado impôs ao homem. O pecado é que trouxe essa deformação que acontece na humanidade. Não só isso, eu agradeço a Deus, porque Deus me poupou, não porque eu sou melhor do que o cego Bartimeu, mas Deus, segundo a sua misericórdia, me poupou, porque o cego poderia ser eu, o deficiente físico poderia ser eu, a pessoa com síndrome de Down poderia ser eu, entende? Não que eu sou melhor do que aquele outro ser humano, mas Deus, segundo a misericórdia dele, me poupou. E você já agradeceu a Deus hoje porque você pode ver, porque você pode sentir o cheiro das coisas, porque você pode ouvir as coisas, porque você pode tocar nas coisas? Você já agradeceu a Deus por você poder presenciar a beleza da natureza, hein? Saber fazer a diferenciação entre as cores? Você já agradeceu a Deus? Já agradeceu a Deus porque você consegue se levantar de uma cama e caminhar, sem precisar de nenhum outro instrumento para lhe ajudar? Você já agradeceu a Deus? Ou você é daquele tipo de pessoa que sempre reclama de tudo e nunca consegue perceber as benécias de Deus para com a sua vida? Então, quando eu vejo essas situações, eu sou impulsionado a pensar várias circunstâncias. Ao mesmo tempo agradecer a Deus, ter misericórdia do outro, não é? Ao mesmo tempo imaginar como seria se fosse eu, e ao mesmo tempo levantar as mãos para os céus no sentido de gratidão a Deus, sabendo que nós não merecemos nada do que temos. E aí nós temos outros tipos de enfermidades. Às vezes é uma pressão alta, às vezes é diabetes, às vezes é uma pressão baixa, às vezes são problemas ortopédicos na coluna. São diversas enfermidades que o corpo humano carrega em si, tudo consequência da condição atual na qual nós estamos em pecado. Mas um dia tudo isso vai passar. Então Jesus, ele está ou saindo de Jericó ou entrando em Jericó, isso não tem muita importância. O que importa realmente é a história aqui narrada e a demonstração de fé de Bartimeu acerca da pessoa de Jesus, tendo em Cristo sua única esperança. E aí, eu gostaria de tirar algumas lições com vocês nesse texto em Marcos capítulo 10. Meus irmãos, a primeira lição que eu posso perceber aqui, dê uma olhadinha no versículo 47. Olha aí o versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, o Bartimeu, ele era mendigo. Então, estar na beira do caminho era como hoje os mendigos sempre estão em semáforos, né? Ou estão nas praças. Naquele tempo, os mendigos sempre ficavam à beira dos caminhos, por onde passavam as pessoas. Eles são miseráveis, financeiramente falando, precisam de dinheiro, de comida para subsistir. Eles procuram os locais onde há um fluxo maior de pessoa para poder exercer a mendicância, para pedir. E é interessante o contexto, porque hoje
a gente identifica o deficiente visual de forma diferente. Com o avanço da tecnologia, se desenvolveu até o alfabeto, né, em braille para as pessoas com deficiência. Mas nós estamos falando de um fato de quase 2000 anos atrás, um pouco mais, em que os cegos eles eram tidos como pessoas amaldiçoadas. Que a cegueira era um pecado, e talvez porque o pai dele tinha pecado, aquelas crenças comuns entre os judeus, que ele era uma pessoa amaldiçoada. Mas nós sabemos hoje que não é assim. O ser humano é esse corpo funcione. E o pecado destruiu tudo. E as pessoas se adoecem por causa da condenação que foi imposta à humanidade como um todo, através do pecado original. Mas ele, Bartimeu, na beira do caminho, mendigo, talvez considerado como um amaldiçoado porque não podia ver, ele usou o que ele tinha. Ele usou o que ele possuía, que era a sua audição. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele foi clamar para que Jesus socorresse-o nas suas angústias, nas suas lutas, nas suas necessidades. Ele usou o seu sentido de audição muito bem. Ele não tinha visão, mas ele tinha a audição. E o que ele tinha lhe permitiu ouvir e saber que Jesus estava passando ali. Nós não sabemos se ele ouviu falar anteriormente de Jesus. Nós não temos essa informação nesse texto, nem nos textos correlatos. Mas provavelmente ele deve ter ouvido falar que havia um nazareno que estava operando grandes sinais e maravilhas. Ora, aqui aproximadamente Jesus já tinha 1 ano e 8 meses a 2 anos de ministério. Então a fama de Jesus percorria por todas essas cidades e circunvizinhanças de Jerusalém. Então, ele provavelmente ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ele expressa o clamor. Ele aproveita aquela oportunidade. Alguém que pudesse dar a ele aquilo que ele necessitava. Observa, provavelmente ele ficava o dia todo repetindo a mesma frase: me dê uma ajuda, por favor, me dê uma esmola, por favor, dá uma esmolinha para o cego, por favor, eu estou com fome, me dá um pão para eu comer. O tempo todo ele falava a mesma coisa. Pela vida toda dele, ele de mendicância, ele na beira do caminho, ele só falava uma coisa: me dê esmola, me dê uma moeda, me dê esmola. Só que ele não vai pedir esmola para Jesus. Ele não vai pedir um pão, ele não vai pedir alguma coisa para comer. Ele está clamando por Jesus porque ele tem uma profunda convicção de que Jesus é aquele que poderia não só dar comida para ele, mas fazer um milagre jamais visto em todo o mundo. Fazer um cego de nascença voltar a ver. Eu sempre mas há uma cirurgia que recupera isso. Hoje já tem uma cirurgia que recupera esse meu problema de visão. E queira Deus que eu consiga fazê-la. Mas não existe um médico no mundo que consiga devolver a vista a córneas. Você consegue fazer um transplante de córneas. Mas quando a pessoa nasce cega, é porque a córnea do homem cego
ela nasceu defeituosa, morta. E não só isso, como ele nunca viu, danificou todo o sistema visual, o globo ocular, os nervos, né, os músculos que rodeiam o globo ocular. Não tem solução. Cientificamente, não é possível devolver a vista para alguém que nasce cego e passa a vida toda cego. Então, ele não vai clamar para Jesus para pedir uma esmolinha. Ele vai clamar para pedir uma cura. E mais na frente, a gente ouve o que ele responde para Jesus. O que você quer? Você quer uma moedinha? Pega aí Judas Iscariotes. Umas moedinhas de prata, dê para ele. Né? Você quer o quê? Quer pão? Pega aí, Pedro, um pão aí no alforje. Toma aí um pãozinho. Texto, ouvindo que era Jesus. Meu irmão, o que a gente aprende com isso? Bartimeu, ele teve a informação de que Jesus estava passando. Quem é Jesus para você? O que você pede para Jesus? Eu introduzi essa minha exposição falando da minha experiência com o grão máximo da maçonaria, lá no Rio Grande do Sul. Alguém que ainda busca achar a solução para as suas lutas, para o seu vazio. Mas Jesus está presente. Jesus o tempo todo está presente, passa por nós. E às vezes a gente não enxerga, mesmo tendo boa visão. Às vezes a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, o nosso desconhecimento de quem é Jesus, nos faz agir com menos fé que agiu Bartimeu. Bartimeu, ao ouvir de Jesus, ele foi em direção a Jesus, e você que conhece a Jesus, e eu que conheço a Jesus, em direção a quem eu devo ir quando preciso de socorro, de ajuda, de livramento, de cura, de transformação. A quem eu devo procurar? Ah, pastor, é um problema no meu casamento. A quem você tem que procurar? Ah, pastor, é um problema na escola. Ah, pastor, eu tenho dúvida sobre qual profissão eu vou seguir. A quem você deve se socorrer? A quem você deve clamar? Você sabe a quem? E é interessante que Bartimeu, outra lição que eu aprendo aqui, é que ele tinha uma informação prévia de quem era Jesus. E ele usou dessa informação para se socorrer a Jesus. O que diz o texto? Versículo 47. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. O que ele clamava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, era um título dado ao Messias, que era aguardado e esperado por todos os israelitas, todos os descendentes de Abraão, todos aguardavam a vinda do Messias. Quando Bartimeu, ele proclama essa palavra, Bartimeu está declarando que Jesus é o Messias, que é aquele prometido com base na aliança divina que Deus fez com o rei Davi, no qual Deus prometeu dar um reino eterno à descendência de Davi. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. Essa declaração de Bartimeu é uma declaração muito profunda. Para aquele contexto da época,
Era Bartimeu declarando que Jesus era o Messias. 2 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7. Versículos de número 12. 12 e 16. Diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como o retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essa é a palavra do profeta Samuel, Deus falando com Davi. Com Davi. É uma mensagem profética, messiânica. O Messias que muitos judeus aguardam até hoje. Eu comentei aqui, não sei quando foi, sobre um vídeo que rodou aí as redes sociais, de um judeu falando do Messias, né? Que eles ainda aguardam o Messias. Não sei se vocês viram isso no Instagram. Abra sua Bíblia em Salmo 130. Salmo de número 130. Salmo de número 130. Que é um salmo messiânico. Salmo 130. Vamos ler o versículo 3, 4, 7 e 8. Salmo 130. 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Filho de Davi, você e eu não nos aproximamos de Jesus porque ele foi um dos maiores homens da história, ou porque ele tem profundas lições de liderança, ou porque ele seja uma espécie de banco 24 horas, que quando eu estou sem dinheiro, eu me dirijo a Jesus para que ele me ajude a ganhar dinheiro. Não, nós nos dirigimos a Jesus porque nós sabemos quem ele é, ouvimos falar dele e cremos que ele é o enviado de Deus ao mundo com a missão de resgatar o seu povo da condenação eterna. Nós cremos nele. Nós somos chamados por ele. Bartimeu, com base nas informações que ele possuía, ele gritou a Jesus. Olha só o texto. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Cada vez ele gritava mais. Olha, hoje em dia, as pessoas querem nos calar de outra forma. Naquele tempo, foi literalmente, fica calado. Você está incomodando. Não adianta você ficar gritando, Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Não adianta você ficar gritando. Mas hoje, a tentativa de nos calar é diferente. Hoje você é proibido de expressar a sua fé em muitos espaços públicos. A fé cristã. Se você fosse devoto de outro tipo de religião, você tinha liberdade. Ainda mais as religiões afro, né?
Aí você teria liberdade para expressar sem nenhum tipo de constrangimento. Mas nós somos o tempo todo hoje impedidos de expressar. O tempo todo as pessoas dizem, não, você não pode ter essa opinião, vocês são muito conservadores, vocês são retrógrados, a fé de vocês é isso, é aquilo. São os professores na faculdade, são os teóricos da atualidade, são os medidos a especialistas, né? São aqueles nihilistas, né, que não acreditam que a vida tem um propósito, que a vida é um acaso da matéria, que a vida é apenas formada por fenômenos sociais, psicológicos e culturais, né, que não tem nada a ver com expectativa de vida eterna e tal, e tudo isso é balela para os nihilistas. Só ler Friedrich Nietzsche, né, que disse que Deus morreu. Deus está morto. Então, nós somos impedidos de gritar por Cristo, de falar sobre Jesus, de anunciar Jesus. Da mesma forma como Bartimeu, ele foi impedido de gritar. Mas ele não se calou. Quanto mais diziam, cale a boca, não chame, ele não vai te ouvir, mais ele gritava, mais ele clamava, ele insistia, porque ele sabia que estava diante de Jesus, o filho de Davi, o Messias prometido. E provavelmente, isso era uma cultura dos judeus, ensinar as crianças sobre suas crenças, sua fé. Provavelmente, ele sabia da promessa do Messias, que viria como filho do Deus Altíssimo, com poder, realizaria sinais e prodígios na terra. E Bartimeu, ele não se cansa. Bartimeu, ele continua insistentemente. Eu aprendo que nós não podemos nos calar. Nós não podemos perder a nossa esperança da salvação que Cristo opera em nossas vidas o tempo todo. Não a salvação eterna, mas o auxílio contínuo, o socorro contínuo. Não é à toa que nós celebramos a ceia do Senhor, celebramos o batismo, que são elementos, que são meios de graça, que nos sustentam, nos socorre nas nossas fraquezas. Não é à toa que nós oramos e buscamos a Deus em oração, na igreja, na nossa casa. Nós lemos as Sagradas Escrituras, porque sabemos que é o meio pelo qual Cristo nos alcança, nos orienta, nos conduz, nos instrui. Mas Bartimeu não se intimidou. Ele se demonstrou uma pessoa corajosa. Não tenha medo. Não tenha medo de buscar a Cristo, de defender a Cristo, de clamar por Jesus. Não tenha temor no sentido de, eu não vou pedir isso para Jesus, eu acho isso tão pequeno. Não, peça tudo. Tudo que vocês necessitarem, tudo que vocês precisarem, se vocês pedirem a Deus, Ele, segundo o seu plano e sua vontade, vai realizá-lo. Clame a Jesus. Não tenha medo, ainda que as pessoas te critiquem, ainda que as pessoas te julguem, ainda que as pessoas não acreditem em Jesus como filho de Davi, isso não interessa. Bartimeu acreditava. E o que ele recebeu? Ele mostrou coragem. Ele era um homem cego, sim. Era um mendigo, sim. Mas era um homem muito corajoso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o texto segue, versículo 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Você vê, Bartimeu, ele foi insistente, ele foi corajoso, mas ele também, ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Ele imediatamente se soltou da sua capa, ficou em pé e foi conduzido até Jesus. Ele não perdeu tempo. Às vezes você fica igual, havia um ditado, né? Peru em véspera de Natal. Ficar doido, agoniado de um lado para o outro, né?
você fica perdendo tempo, busca soluções onde você não achará, e então você fica desorientado. Não vou pedir agora não vou buscar a Deus não vou buscar a Cristo agora não, eu não vou falar com Jesus agora não, deixe para depois. Às vezes você fica perdendo tempo. O cego Bartimeu não perdeu tempo, porque ele sabia que estava diante, talvez, da sua única oportunidade. Talvez ele pensasse ser a única oportunidade. E ele sabia exatamente o que ele queria. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Provavelmente ele tinha ficado cego. É uma discussão inócua. Ele era cego de nascença? Na perspectiva de outro evangelista, ele ficou cego. Isso não tem relevância. A verdade é que ele era cego, ou ficou cego, e que era mendigo, e que era filho de alguém conhecido em Jericó, mas que agora estava diante de Jesus, em quem ele depositou todas as suas esperanças. E então, quando Jesus perguntou para ele o que ele queria, a ideia é mais ou menos isso. Você quer um pão, quer água? Você quer uma esmola? O que você está precisando? E ele diz: eu quero tornar a ver. Então Jesus olhou para ele e disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então nós aprendemos aqui que quando nós buscamos a Jesus, em meio às nossas necessidades e lutas, Ele é aquele que opera milagres em nosso favor. É um milagre você acordar toda manhã. É um milagre você ter alimento na sua mesa. É um milagre você poder respirar ainda e conversar e falar. Todos os dias Jesus opera um milagre na nossa existência. Mas o maior deles foi a salvação. Foi quando um dia você olhou para a cruz de Cristo de forma diferente. Entendeu toda a história de Deus em favor de você. E então você reconheceu que era alguém em condenação, que era alguém que estava perdido ou perdida. E então você declarou sua fé somente em Cristo Jesus, somente no Senhor, somente naquele que é e que reina. É por isso que um dos lemas das igrejas reformadas é somente Cristo. Somente Cristo. Não há nenhum outro caminho. Não há nenhum outro subterfúgio. Não há nenhuma outra personalidade. Não há ninguém que nos conduza a Deus, que não somente Jesus. E não só isso. Ele é o único caminho. E você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de nenhuma liderança, de nenhum teólogo, de nenhum pensador, de nenhum orador para lhe conduzir nessa vida. Você precisa de Cristo. Somente Cristo. Então Cristo fez com que aquele cego recobrasse a visão. E não só disse: você está curado. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ali operou salvação. Jesus salvou aquele homem. A mesma salvação que Jesus operou na vida de Bartimeu é a mesma salvação que Ele operou na minha vida e na sua vida, nos resgatando da condenação eterna. Porque a pior cegueira não é a perda da nossa visão, mas é a cegueira espiritual. É a incapacidade de poder perceber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a pior cegueira. Porque essa cegueira
A cegueira espiritual daqueles que não percebem que Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida. É a única cegueira capaz de condenar o homem para a destruição eterna. O próprio Cristo disse que se teu olho te faz tropeçar, você pode arrancá-lo, porque sem seus olhos tu entrarás na eternidade. Porque é melhor arrancá-lo do que você com os 2 olhos viver numa condição de abnegação total de Deus e seus valores e ser lançado no inferno com a vista boazinha. A maior cegueira e o maior milagre que Jesus opera é o milagre da salvação. E olha só que coisa interessante que me chama a atenção nesse texto também. Última lição. Bartimeu, depois que recebeu a cura, ele se tornou um seguidor de Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus. E o que diz a continuidade do versículo 52? E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora. Você pode dizer que a decisão de Bartimeu de seguir Jesus, assim que ele recuperou a visão, foi uma resposta natural, assim como algumas outras pessoas que começaram a seguir Jesus depois que ele as curou. Mas ele não foi forçado, foi uma decisão pessoal que ele tomou depois que a fé em Cristo inundou o seu coração e ele teve aquele contato com o Messias, a quem ele declarou publicamente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que você precisa? Do que você está necessitando? Clame por Jesus. Não perca tempo. Não tenha vergonha de declarar que Jesus é seu Senhor. Não tenha medo. Não perca tempo. E continue seguindo a Jesus. Continue seguindo o Rei dos Reis, o Messias. Amém? Curve sua face. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela exposição da sua palavra, que o Senhor nos dê a fé contínua, uma fé viva, operosa, caridosa, que o Senhor nos dê uma fé firme, que a gente nunca venha nos envergonhar de clamar ao seu nome, de buscar a sua face. Ó Deus, em nome de Jesus, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. Nós cremos que Tu és o Filho de Davi, nós cremos que Tu és o Messias, nós cremos e por isso nós estamos aqui. Em toda e qualquer circunstância, nos ajude, mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante das nossas limitações. Tende misericórdia de nós e nos socorre. Nos socorre nas nossas necessidades. Socorre o Teu povo, socorre os Teus servos. Chegue com transformação, com libertação, com cura na vida de cada um de nós aqui que clamamos por isso. Nós não temos a quem recorrer, somente ao Senhor. E Deus, o grito de Bartimeu ecoa ao longo dos séculos. Chegou até nós e nós clamamos: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de nós. Te louvamos, ó Pai, por Tuas bênçãos, por falar conosco. Em nome de Jesus. Amém.